Quem quiser se ajoelhar, está convidado. Eu peço desculpas se eu, às vezes, me distraio um pouco. Eu tenho que gerenciar também aqui eh, a sala, né, dos participantes. Às vezes entra alguém que gostaria de entrar. E, mas, mais uma vez, muito feliz estou que vocês estão aqui hoje à noite, tá? Eu preparei um breve tema. ehm, Espero que seja breve. Muitas vezes eu falo que é um breve tema, mas na verdade o tempo alcança exatamente o que a gente precisa, ou muitas vezes não alcança o tempo, né? Porque, na verdade, acima de tudo, eu gostaria que a gente pudesse interagir, né? Esses momentos de estudo são excelentes oportunidades para cada um participar, cada um poder ajudar a entender melhor, né, certas questões que para um podem ser fáceis e para outra pessoa pode ser talvez mais complexo, não? Então eu quero reforçar esse convite, né, que vocês participem. Ahm, eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade para assistir os estudos que o Ministério PIP está transmitindo desde ontem. Está acontecendo uma campal na Alemanha, uma reunião campal, e, e talvez eu imagino que a maioria de vocês não teve oportunidade para assistir os estudos. Assistam assim que tiverem disponíveis. Ahm, mas eu gostei de um texto que o ancião Parminder compartilhou no começo e no final do último estudo que ele deu. E não pretendo entrar aqui, vamos dizer, na interpretação desse texto, a maneira como ele abordou esse assunto. Isso vou deixar vocês assistirem. Mas eu creio que podemos aqui, pelo menos, tirar um proveito dessa passagem. Se vocês só me permitirem um segundo, eu vou abrir o texto aqui no meu aplicativo. Ele se encontra, se alguém quiser, talvez seja mais rápido, em 5T, eu acho que é T5 em português, não? 216. Ponto 1 e 2. Eu coloquei no chat. Vamos ver quem consegue abrir primeiro. Cinco. Ok, eu consegui abrir aqui. Eu vou apenas ler o texto para vocês, tá? Ahm, na verdade, vou também Gabriel, colar. desculpa Oi, atrapalhar. Pode repetir de novo? É T516? T5, sim, Testemunhos para a Igreja, volume 5, 216, Ah, tá. e eu vou colar o texto aqui no chat, tá bem? Beleza, muito obrigada.
São 2 parágrafos. E, na verdade, vou pedir para alguém ler para nós. Podemos dividir entre primeiro e segundo parágrafos, se alguém puder me ajudar com isso, por gentileza. Estão no chat. Pode ler o primeiro? Sim, por favor. Que estão fazendo irmãos na obra de preparação? Os que estão unidos com o mundo estão se moldando ao modelo mundano e preparando-se para o final da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Muito obrigado. Quem quer ler o seguinte parágrafo? Estamos aqui num grupo pequenininho, 10 pessoas. Ninguém precisa ter vergonha. Podem participar, tá bem? Vou ler o segundo, Gabriel. Obrigado. Uhum. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. Obrigado, Renilde. E como eu disse, tá? Mais uma vez, eu queria encorajar vocês, tá? Que vocês assistam o estudo, porque eu creio que seja importante a gente entender o que o Anselmo Parmeira elabora nesse estudo, e ele faz um trabalho assim bem sistemático, não? Com o grupo de mostrar como a gente localiza, posiciona, né, esses eventos do segundo anjo em diante, não? Então vale a pena. Agora, por que que eu achei bom ler esse texto, né? Porque aqui fala, né, de um certo período. Esse texto não é aleatório, vamos dizer, a ser aplicado de uma forma geral, assim, ao tempo do fim, algo assim. Não, ele pode ser localizado de uma forma bem exata, né? E sem muita explicação. eh, Já vou adiantar que um texto que se aplica para nós, né? Então, realmente, esse tempo de preparo, né, para o sinal da besta, né? Essa, não sei se fala aqui, enfim, o tempo que esse período que se refere, o nosso tempo atual, se chama a agitação, né? A agitação antes do decreto dominical. E é importante a gente sempre manter assim essa visão geral, né, de em que momento a gente se encontra, porque a gente pode se perder em meio de N notícias, uma pior que a outra, todas parecem muito relevantes, ahm, e eu creio que sempre corremos risco da gente perder um pouco de vista, assim, né, de tá, agora tem que estudar, então, essa questão da guerra no Oriente Médio, e a guerra na Ucrânia, que é com esse conflito que ainda não acabou, e as eleições, enfim, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, os direitos da mulher sendo atacados em vários lugares, países, eh, violência, né, terrível que ocorre todos os dias. Então, tem tantas coisas que são relevantes, todas são muito importantes para nós e fazem parte desse tempo que a gente vive, né? O tempo de agitação, onde as coisas realmente vão culminando, né, a um ponto que realmente eh, será insuportável, não? Então, a gente está
a gente precisa saber, né, se localizar e entender, né, que tudo isso é terrível e, ao mesmo tempo, faz exatamente parte do tempo em que nós vivemos. Ahm, eu quero falar com vocês hoje sobre o artigo que a gente postou. Eu creio que foi postado hoje, não? Alguns talvez já tenham lido em inglês. ahm, o artigo, a série de artigos, né, sobre os 10 riscos, né, que o grupo Eurásia eh, lança a cada ano. Não sei há quanto tempo eles fazem isso, mas eu sei que em 2022 eles já tinham lançado essa série de artigos, ou essa série essa análise deles ano passado. Nós estudamos em detalhe. Para mim, parece que a gente estudou assim muito esse tema, mas ao mesmo tempo eu entendo que possa ter, mesmo aqui nosso grupo pequeno aqui que a gente está aqui, possa ter gente que ainda não leu esses artigos, tá? Então, quero encorajar vocês, entre no grupo do WhatsApp, do Media Broadcast Brasil, tá? Na descrição do grupo, em cima, vocês vão encontrar um link, tá? Nesse link tem um link para uma pasta onde se encontram os PDFs dos artigos traduzidos, tá? E vocês vão encontrar que está uma série de 12 artigos PDFs sobre os riscos para 2023. E por que a gente deve se preocupar com 2023? Porque são riscos de 2023 e além. E vocês verão que muitos desses análises, né, o prognóstico que esse grupo fez foi eh, muito nítido, assim, não muito bem acertaram, de fato, né? Vocês apenas precisam colocar lado a lado, né, as notícias que vocês acompanharam durante o ano com aquilo que eles haviam analisado ou publicado logo no começo do ano 2023. Então, esse ano, novamente, eles lançaram esse análise, selecionaram 10 destaques, né, os 10 maiores riscos, como eles o chamam, e me parece que é um material excelente para a gente compartilhar, tá? Eu estou aqui me prolongando bastante na introdução, tá? Mas eu quero realmente aproveitar esse momento para que vocês entendam que eu creio que qualquer um aqui que está aqui participando poderia e deveria apresentar esses temas, tá? Não deveria ser apenas uma ou duas pessoas compartilhando isso, tá? Esses artigos se resumem a 2 a 3 páginas, na maioria deles, tá? São assuntos ou matérias já bem reduzidas, tá? Então, elas são escritas de uma forma que já traz todo o relevante nesse artigo, né? Então, daria quase para ler o artigo, tá? Mas não é assim que a gente opera, né? Então, a gente vai usar esse material para discussão, né? A gente quer estudar e cada um pode também ler no seu tempo livre e terminar de ler também. Hoje eu acho que a gente não vai ler todo o artigo, ou passar pelo artigo todo, mas a gente, pelo menos, espero vamos ter uma discussão, ou interação aqui, tá? A introdução como o nome diz, é apenas uma introdução, tá? Ela é curta, né? São 2 páginas e meia, e fazem uma visão, dá uma visão geral sobre o que esses artigos, esses riscos abordam, tá? Então, logo entra, né, com a questão dos 3 maiores conflitos atuais, tá? Que são o conflito da Rússia contra a Ucrânia, que eles entendem muito bem que esse conflito está piorando, tá? E atualmente vemos que a Ucrânia tem cada vez mais dificuldade, né, de manter o interesse
né, dos vários países que têm apoiado a sua causa, né, de manter esse interesse vivo, né, como significativo. Então, estão lutando para manter conseguir apoio, né, em forma de verba, de armas, tá? Ahm, e para os Estados Unidos, que tem sido um grande financiador, financeiro, né, um grande apoiador da Ucrânia, né, está cada vez mais se torna uma prioridade secundária e eles dizem até quase é, terceira, né, ou até menos que isso. Tá? Tem outros aspectos envolvidos com isso, talvez a gente toca nessa questão brevemente, tá? Segundo o conflito, todos vocês certamente sabem, né, o conflito no Israel contra Hamas, né, também uma situação que não tem melhorado, tem piorado, está piorando. E eles dizem aquilo que creio que todo mundo no fundo sabe, né, que não há uma maneira óbvia de acabar com a luta, com esse conflito, eh, e seja qual for o resultado militar, um aumento drástico da radicalização é garantido, tá? Eu creio que todos vocês entendem isso, tá? Isso é um conflito que não tem solução fácil, agora menos ainda, né, que as coisas deram uma volta para o pior, né? Havia um secretário, né, dos Estados Unidos que comentou sobre isso algumas poucas semanas antes desse ataque, disse que, olha, tá, o Oriente Médio naquela região está quieto, calmo como nunca, assim como não está há décadas. E demorou poucos dias que a coisa eh, piorou dessa maneira. E o terceiro conflito que eles destacam, que será o nosso primeiro risco, tá? Eles dividiram esses conflitos geopolíticos, não, globais em 10 destaques, 10 riscos. O primeiro risco que eles destacam, né, que eles falam na introdução, é os Estados Unidos, tá? E sendo Rússia, Ucrânia, são dois partidos um contra o outro, né? Temos a Hamas contra Israel, dois partidos, e esse conflito dos Estados Unidos, eu acho que muito bem eles identificam como os Estados Unidos contra si mesmos, tá? E nós entendemos assim que realmente é um país profundamente dividido e é sobre isso que quero falar com vocês hoje, tá? Vou ler aqui um trecho da introdução, na verdade, ahn, eu vou copiar aqui e vou colocar no chat, eu vou pedir para alguém ler. Já colei aqui. Ahn, Talvez alguém que não leu ainda pode nos ajudar. Arthur, Roberta, Petinha, Matias, Carla e Delma, Carolina, quem pode nos ajudar? Gabriel, você consegue colocar o texto na tela? Aí acho que daí a gente consegue te ajudar. Tá no chat. Isso um pouquinho. Hum, Eu posso compartilhar a tela assim também. Eu vou colocar na tela, tá? Só oh, um momento Foi o aqui. último. É, deixa eu ver aqui Tá. Posso ler? rapidamente. Deixa eu só compartilhar aqui. Aí todo mundo consegue ler. É a parte que está marcada em
amarelo, tá? Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Então, por favor, Arthur. Um terço da população global irá às urnas este ano, mas uma eleição disfuncional sem precedentes nos Estados Unidos será, de longe, a mais importante para a segurança, a estabilidade e as perseguições econômicas do mundo. O resultado afetará o destino de 8 bilhões de pessoas e apenas 16 milhões de americanos terão voz ativa, com o vencedor sendo decidido por apenas dezenas de milhares de eleitores em um punhado de estados decisivos. O lado perdedor, seja democrata ou republicano, considerará o resultado ilegítimo e não estará preparado para aceitá-lo. O país mais poderoso do mundo enfrenta desafios críticos para suas principais instituições políticas, eleições livres e justas, a transferência pacífica de poder e os freios e contrapesos proporcionados pela separação de poderes, o estado político da União está realmente com problemas. Obrigado. Então, isso aqui nos dá um bom resumo, né, do que queremos tratar. Não sei se você prestar atenção, realmente é grave, tá? É muito grave o que está vindo esse ano, né? O resultado, né, das, das eleições afetará 8 bilhões de pessoas, né? 160 milhões de americanos terão voz ativa. E vocês talvez lembrem de estudos passados, né, do sistema eleitoral. Ele é complexo e, ao mesmo tempo, a gente às vezes tem essa impressão que não é assim tão justo assim, não, como a gente talvez esperaria, né? Hillary Clinton tinha a maioria absoluta, né, nas eleições e acabou não sendo eleita mesmo assim, né? Porque existe todo um mecanismo de cada estado eleger representantes e tal, né? Então, está muito em jogo aqui, não? Nessas próximas eleições. E o que é pior, que os autores analisam, é que nenhum desses três conflitos, Rússia-Ucrânia, Israel, Hamas e Estados Unidos, não tem barreiras de proteção adequadas, né, que os impeçam de piorar, né? Então, a tendência é realmente as coisas continuarem ruins. E no meio de tudo isso, né, uma coisa que os atores também analisam é que nesses conflitos, né, não tem, já não existem mais regras claras, né, de como travar esses conflitos. Tá? O que isso quer dizer? Há um grande esforço, né, para controlar a narrativa, né, desses conflitos, né? Nem fatos básicos, poderíamos dizer, podem ser entendidos como seguros, porque grande parte apenas vai contestar apenas fatos básicos, né? A gente entende que muitos russos nem sequer acreditam que há, de fato, uma guerra em andamento. Né? Simplesmente negam fatos óbvios, né? E por que isso é possível? Né? Porque há um controle, né, da mídia, há um enorme esforço, né, para controlar a narrativa, né? Isso é o caso para esses três conflitos que a gente acabou de citar. E também um outro problema desses três conflitos é que ninguém está disposto a desescalar, né, esses conflitos, nenhum dos partidos envolvidos, né? Isso realmente
é tudo ou nada, não? E eles falam assim, não, nas perspectivas de uma paz sustentável, não, na Europa, Oriente Médio, na América, não estamos nem remotamente perto, não, de uma perspectiva de uma paz sustentável. E o que esses autores analisam, de fato, é que tudo isso está apontando para o momento onde o mundo acaba ficando sem, de fato, uma liderança, não? Uma liderança global. Os Estados Unidos desempenhou por muito tempo esse papel, não? Vamos dizer, um poder regulador, né, estável, né, com muito peso, né, nas decisões e diversos níveis, e sendo que eles estão se desestabilizando a si mesmos, ehm, isso não vai ficar sem efeito para o restante do mundo, né? E não há outro país que poderia assumir essa posição. Mas deixa eu ver aqui. Temos mais tempo. Vamos entrar agora ao assunto do estudo, tá? Estados Unidos. Estados Unidos contra eles mesmos. Uma coisa que a gente passou bastante tempo, ano passado, retrasado, não foi tentar entender, mas ano retrasado, né? Entender esse sistema político dos Estados Unidos. E é uma democracia antiga, né? Modelo para vários países. E ao mesmo tempo a gente entende, né, que essa democracia dos Estados Unidos tem se tornado esse sistema, né, tem se tornado ultrapassado e disfuncional, tá? Os autores aqui eles analisam que seu sistema político é mais disfuncional do que qualquer outra democracia industrial avançada, tá? Olhem só, assim, Estados Unidos, entre todas as democracias, eh, entre os países industrializados, avançados, não? É o que tem o sistema político mais disfuncional. É assim que eles chegam a essa conclusão. E essas eleições que a gente vai ter esse ano, né? Eleições presidenciais, né, vão apenas agravar essa divisão política do país, tá? Então, como a gente está repetindo aqui, né, é um país profundamente dividido, tá? E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês são alguns gráficos aqui, onde a gente vê como a confiança da população nas instituições sociais e políticas está baixo como nunca. Eu vou compartilhar a tela aqui. Ahn, conseguem ver bem? Se alguém me dê um feedback. Eu acho que abri Sim, dá para ver Tá em inglês, não direitinho. tá? Tá. Sim. Não, tudo bem. Tá em português aqui. Isso aqui é um gráfico, não tinha como eu traduzir dentro do Ah, gráfico, sim, tá? sim. Aham. Mas eu coloquei a tradução e a gente vai olhar para esse gráfico juntos, tá bom? Então, esse gráfico aqui, o que que ele nos mostra? Esses 8 gráficos, na verdade, não? Esses 8 gráficos
são bem simples, assim. Eles se baseiam numa pesquisa, né, que foi feita entre, não sei qual N, né, quantas pessoas participaram, mas ehm, esses gráficos se tratam da confiança dos americanos nas instituições políticas e sociais, ehm, de uma forma geral, né? A gente vê já pela tendência dessas linhas, esses gráficos mostram que todos estão em declínio, tá? Agora vamos olhar aqui para cada um. E a pergunta feita para essas pessoas que participaram foi a seguinte, né? Por favor, me diga o quanto de confiança que você mesma ou mesmo tem em cada uma das seguintes instituições, não? E a resposta seria aqui, o que está representado nesses gráficos seria as pessoas que responderam com positivo, né, que tem muita ou bastante confiança. Então, são gráficos que começam aqui nos anos 1973, tá? Então, se a gente pegar uma estimativa aqui das pessoas que participaram, 1973, aproximadamente 50% das pessoas que foram entrevistadas, responderam, a metade, né, responderam que tem muita ou bastante confiança na Suprema Corte, ok? Um pouco menos o número para o Congresso, uns 40%. Presidência, está lá em volta de 40%, 50%. Depois deu uma subida, não? Igreja, a religião organizada, bem alta nos anos 70, né? Está lá nos 60, 70% quase. 70%. E escolas públicas, não? Muita confiança nos anos 70, lá, 70% mais ou menos. Os jornais, não? Tiveram sempre um peso assim, né? As pessoas tinham confiança, né, nos jornais, né? Nos anos 70 ainda tem uma boa parte da população que responde que sim, confiam bastante nos jornais. Aí, notícias, né, noticiários de televisão, começa lá nos 40%, e notícia na internet já começa mais baixo, tá? Agora, vejam que esses gráficos todos estão em declínio, tá? O que significa isso? Né? Essas respostas atualmente, no 2023, ano passado, alcançaram um ponto baixo como nunca houve nesses últimos 50 anos, tá? Então, a confiança na Suprema Corte, a confiança no Congresso, na presidência, nas igrejas, tá? Nas escolas públicas, jornais, noticiários, notícias na internet, tá? Agora, das pessoas que foram entrevistadas, apenas 27, 8, 26, 32, estão aqui os números, não? Que agora respondem que sim, tem bastante confiança, tá? Apenas 8% das pessoas que foram entrevistadas responderam que sim, tem bastante confiança. Os outros não fala aqui as outras respostas que eram disponíveis nessa pesquisa, mas os outros 92% certamente não têm bastante confiança no Congresso, ok? Então, são números, assim, que alcançaram um baixo histórico, tá? Deu para entender? Todo mundo entende esses gráficos? Sim, dá para entender. Sim. Legal. Gabi, só para confirmar aqui. Então, esses gráficos são para mostrar que a confiança no sistema eleitoral dos Estados Unidos diminuiu em todos essas esferas, né?
não fala aqui de sistema eleitoral. Isso aqui representa que a gente tem Suprema Corte, Congresso, Presidência, igrejas, escolas públicas, ou seja, representa, né, como que eles falam aqui, as instituições políticas e sociais, tá? Se a gente olha para a política, para a sociedade, não tem como a gente não falar de Ah, tá. igrejas, de notícias, de escolas Entendi. públicas, né? Do Uhum. presidente, do governo, Congresso, Suprema Corte, ou seja, os três ramos eh, eh, da democracia, né? Então, é sobre isso que falam esses gráficos, né? Não apenas o sistema eleitoral. Então, tem cada vez menos pessoas que estão dispostas a dizer que sim, temos bastante confiança nessas instituições. Entendi, obrigada. E, Mais Gabriel, alguém? Sim, por favor. a gente percebe também aí, né, que os jornais, né, o jornal escrito era de muita confiança, né? Começa lá até se bobear até antes de 73, ali eles colocaram 73, 1973, e depois já vem a televisão um pouco mais adiante, né? Próximo dos anos 2000 ali, um pouquinho antes de 2000, e por fim a internet, né? Dos anos 2000 para cá. Mas mesmo assim, É, olha a instabilidade que forte que é. exato, né? E a gente já mencionou um pouco antes, né, a questão do controle da narrativa, né? Isso e eu acho que a gente pode falar de nós mesmos também, né? Muita gente havia assumido uma posição e hoje eu acho que mais do que nunca, né? Tem pessoas que preferem, não confiam em notícia nenhuma e são todos corruptos e tal, e de repente começam a achar canais super alternativos, né? Que basicamente atendem, né, as suas ideias. Matias, por favor. Pensaba que una cosa es que você no tenga confianza en un gobierno. Eu não confio neste presidente. Mas você sabe que esse governo termina em um certo tempo e vem outro governo. E você pode escolher. Mas a desconfiança nas instituições é muito mais grave. Você já desconfia de toda a estrutura que está ali, en teoría, para proteger a você. Esa desconfianza no es casual, esa desconfianza tiene que ver con muchas cosas ruines que se han feito, mas acho que una de las cosas muy graves da desconfianza es que você, en esa frustración muy aprovechada por muchos gobiernos de derecha, esa frustración, ese enojo de las personas, pueden hacer que puedan votar a alguien que esté dispuesto a destruir parte de esas instituciones. Total, a você no importa, porque você directamente no confía en ellas. Y eso hace que sea bien peligroso. Muito obrigado, Matias. Sim, eu concordo plenamente, né? Essa desconfiança não se concentra apenas numa pessoa que seria o presidente, tá? É uma desconfiança generalizada em todas as instituições, né, que representam sociedade e sistema político. E aqui tem uma parte interessante que eles falam, vocês ainda estão vendo aqui a tela, né? Então eu vou aproveitar e vou marcar aqui uma parte do texto e alguém pode ler aqui para nós. Pode ser toda essa parte aqui. Quem lê para nós, por favor? Vou ler. A Obrigado. confiança do público nas principais instituições, como o Congresso, o Judiciário e a mídia, está em níveis historicamente baixos. A polarização e o partidarismo estão em níveis historicamente altos.
acrescente à mistura a desinformação amplificada por algoritmos, e os americanos não acreditam mais em um conjunto comum de fatos estabelecidos sobre a nação e o mundo. Aí eu pergunto para vocês, assim, esse risco número 1 aqui, ele fala explicitamente sobre os Estados Unidos, né? Mas, assim, não sei se isso lembra vocês de algum outro cenário, por acaso. Com certeza, lembra a gente muito das últimas eleições aqui no Brasil, né? O tanto de fake news que circulou. A gente vê, por exemplo, eu moro aqui em Goiás, né? Aqui tem muito bolsonarista. E direto no YouTube ficava aparecendo para mim, através do algoritmo, propaganda sobre o Brasil Paralelo, que é como se fosse um canal em que as pessoas veem, é como se fosse uma narrativa da história a partir de um outro ponto de vista, a partir do ponto dos que são privilegiados, e ele sempre vem com várias fake news e discursos bem, assim, horríveis, e ele sugeria esse tipo de conteúdo para mim por causa do lugar onde eu vivo. Então, a gente vê um exemplo de como o algoritmo, né, talvez pelo lugar em que a gente vive, ou então reforçando as crenças que a pessoa tem, né? Você vê um vídeo ali de uma descredibilização de alguma instituição, aqueles vídeos do tipo, ninguém te conta isso sobre a vacina, mas você vai saber a verdade, ninguém te conta isso sobre a cura do câncer, mas você vai saber a verdade. E aí esses algoritmos vão te entregando cada vez mais desse tipo de notícia. Muito obrigado, Só complemento, Carolina. desculpa. Diga. Sim, por Só favor, Diana. complementando o que a Carol falou sobre em questão de algoritmo, né? Em 2014 teve o Edward Snowden dos Estados Unidos que expôs, né, os Estados Unidos em relação a eles estarem vigiando não só as pessoas dos Estados Unidos, mas como o mundo todo. E existe esse assunto, mas eu vejo que no passado, né, anos atrás, não poucas pessoas tinham conhecimento sobre e acreditava, e o quanto isso foi crescendo e impacta hoje no nosso dia a dia, seja em redes sociais, e tem aquele documentário, né, da Netflix, é o Dilema das Redes, que fala muito essa questão do que a Carol falou, que só por você estar ou você falar um assunto, ele já te sugere e tá ali e tu fala, ué, eu só tô falando aqui com um amigo. E esses dias apareceu, né, uma notícia de que temos que desativar todos os áudios que a gente acaba permitindo, né, para ir cortando e se desvinculando de certa forma disso, mas infelizmente atualmente a gente não tem como muito fugir dessa realidade, né? Que é o algoritmo da internet. Obrigado. E uma coisa eu acho que a gente, né, que tem consciência disso, a gente pode tomar cuidado, a gente talvez não clica nessas coisas e tal. Um, o que me chamou a atenção aqui é justamente essa última frase que diz aqui, a crescente mistura de desinformação amplificada por algoritmos e os americanos, vamos colocar brasileiros, né, não acredita mais em um conjunto comum de fatos estabelecidos sobre a nação e o mundo, né? Um, Porque, assim, eu acho que hoje em dia já tem muitas pessoas que têm consciência, né, das fake news, etc., né? Então, mas qual seria uma reação extrema, né? Que não dá para confiar nos jornais de uma forma geral, né? Que os grandes canais e tal, né, Globo e a Folha e Estadão, e que, na verdade, mesmo sendo mais para a direita ou mais para a esquerda, não importa, que todos não dá para confiar, não? E não acredita mais em um conjunto comum de fatos estabelecidos, né? Então, que- por que isso me chamou tanta atenção? A gente tem casos na justiça acontecendo, né, que estão aí para todo mundo acompanhar, né, com
com fatos, né? São coisas assim que já estavam assim, a gente estava aguardando, né, o desenrolar desses casos na justiça, né, contra o ex-presidente e tal, né? Mas o que muita gente faz? Eles apenas decidem não acreditar em nada, assim, apenas desligam, né, a sua seu ouvido e fingem que aquilo não aconteceu e não aconteceu e pronto, né? O que você vai discutir se uma pessoa concorda com você sobre não tem um conjunto comum de fatos estabelecidos, não? Não tem nem onde você começar uma discussão, basicamente. Mati, você queria falar? Sí, también él les coloca, esto tiene que ver con la derecha en todo el mundo, una narrativa de un enemigo quien tiene que ser destruido. Enemigos infiltrados en los medios de comunicación, en elecciones, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Ecuador, se falaba de comunistas con ideologías típicas de marxismo cultural que ven de Cuba, de Venezuela y están infiltrados y tienen que ser destruidos, porque ellos son enemigos de la nación y en la protección de la nación ellos tienen que ser eliminados. Se crean esta idea de un enemigo, de un odio, y vos ya no podés hablar más con algo así. Eliminan el diálogo, ya, Alieles. Exato. Não, assim, são tão diametralmente opostos, né, que assim não tem um conjunto comum, né, sobre que você possa discutir, né, se quer, né, sei lá, enfim, todo mundo consegue pensar em exemplos, eu acho. Obrigado, Matias. Quero avançar mais um pouco, a gente tem mais uns 15 minutos, mais ou menos. Agora, voltando para os Estados Unidos, tá? Então, os autores aqui, eles fazem logo um prognóstico aqui, eles falam assim que os prováveis candidatos presidenciais, né, Trump e Biden, dos dois principais partidos são inaptos para o cargo, tá? Então, eles tomam aqui um prognóstico bem drástico. Então, eles dizem que nem Trump nem Biden seriam aptos para o cargo. No caso de Trump, né, o que está acontecendo? Por que está tão difícil? Alguém me lembre. O Trump Que, está sendo processado e investigado por diversos crimes que ele uhum. cometeu. Que seria E o diversos, Biden, para a gente ter uma noção? por exemplo, ele tentou silenciar uma atriz pornô, comprar o silêncio dela quando ele estava nas eleições, né? Quando ele estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Ai, não tô lembrada das outras coisas. Fala aí pra mim. Tenemos de Sim, evasión de impuestos. muito bem. E que? Isso. Obrigada, Mati. Não entendi, perdão? Sonegação de Evasión. impostos. Sonegação de imposto, ok. Assim, seriam dois casos, não bem graves, escândalos, mas tem mais? Ah, sim. Sim, ele incitou a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2022, né? Gravíssimo, não? Isso, Alegando que o resultado da eleição não tinha sido justo, correto. Ou seja, um ataque à uhum, democracia, que ele ficou incitando as pessoas a fazerem. uhum. Principal, né? Obrigado. Existem aqui artigos vários noticiários, vocês podem ver vários jornais, não tão difícil de encontrar, eu posso também indicar. Assim, são dezenas de casos que estão em andamento contra Trump, tá? Tem alguns que se destacam, né, que vocês mencionaram, né, a questão do 6 de janeiro,
gravíssimo, não? Tem um caso em Geórgia, não, onde ele realmente tentou reverter os resultados, né, tentou influenciar. Tem também o caso que eh, ficou conhecido ano passado, não, onde ele como ele lidou, né, com documentos classificados, não? Não sei se vocês lembram, ele tinha todo um banheiro cheio de caixas de documentos secretos que ele estava guardando muito tempo depois dele ter saído da presidência já. Não? Atualmente tem um caso grande contra ele, né, com a questão dos impostos, não? Onde basicamente ele aumentava, né, nas declarações de imposto o valor dos seus imóveis, né, e não era pouca coisa. Então são dezenas cada um desses casos envolve como 34 acusações, 40, 13 e tal. Assim, é muita coisa que ele está enfrentando. E atualmente, né, ele já foi declarado como eh, ele foi declarado inelegível, ou ele não pode se candidatar, né, em 2 estados, mas vocês sabem que ele já está recorrendo à Suprema Corte, né, para ver se resolvem essa questão, né, em nível eh, da Suprema Corte, né, em nível federal. Ok, então, tipo, tá muito óbvio, não? Ele de fato, assim, não é uma pessoa que a gente talvez volte a isso ainda, né? Porque ele não seria apto por razões óbvias. Renilde, por favor. E pela lei, né, pelo processo nos Estados Unidos, as eleições, ainda que ele for condenado, ele pode ser presidente, ainda que ele seja condenado nos processos. Aí está a questão, Renilde, né? São muitos os casos, né? Alguns casos são casos, é, como que chama? Assim, são casos, o caso que ele foi acusado e foi condenado de fato, não, por um estupro, não, que ele cometeu contra uma jornalista, não tem repercussões assim que ele tem aqui a cadeia, por exemplo, não? São casos civis. Ehm, Outros casos, sim, né, colocam em risco, né, se ele sequer poderia se candidatar, né? E em termos de jurídicos, não está muito claro, não? Vocês sabem que legislação assim constitucional é uma questão de interpretação, né? Parece ter uma Suprema Corte que está aí interpretando essas questões, né? Então, talvez para nós possa parecer óbvio, né, que ele não seria mais apto para se candidatar, mas não é assim tão claro, né? Ele tem todo um aparato de advogados que vão lutar para ele sim conseguir, né? Mesmo existem certas regras para restrições de quem pode se candidatar nos Estados Unidos, estão especificados na 14ª emenda da Constituição. Vocês podem dar uma lida. Se vocês verem lá, tem uma seção específica, né, sobre a seção 3, né, sobre desqualificação de alguém que já está no cargo, né? Enfim, mas assim, a gente queria que fosse tão fácil, mas não é, né? Então, o fato dele ganhar uma eleição pode tornar também imune, né? Contra certos processos jurídicos, tá? Então, quero que vocês entendam que assim a questão tem muito em jogo, né? É bastante é, complexa. E o Biden, por quê?
por que que eles falam ele não seria apto? Porque ele tá muito velhinho. Pois eles de fato falam disso aqui, não? Eu tenho um pouco de cautela, não? A gente tem que ter cuidado com o etarismo, não? Mas Biden, de fato, ele estaria com 86 anos no fim do segundo mandato. Ahm, talvez menos, menos ahm, provocante, né, seria o simples fato que a maioria dos americanos não quer, né? Até demócratas, a maioria ele não tem apoio, simplesmente. As pessoas ele não é um presidente popular, mesmo que a economia esteja indo bem, esteja indo melhor, que ele tenha bastante sucesso, né, em certas questões. Em, não é assim que funciona a cabeça do eleitor, tá? Muitos, no final do dia, são outras coisas que contam, não? E ele simplesmente não tem sido muito feliz vamos dizer, com sua interação de vender os seus sucessos para a população, para a mídia, né? Então, ele não E é eu uma penso, pessoa popular. Por favor. e eu também penso que depois da guerra que está acontecendo no Oriente Médio, se ele pensava que ele era popular, ou conseguiria conquistar assim, um pouco mais da população, isso não aconteceu, né? Uhum. E não, hoje, eu acho que hoje o Trump lançou uma campanha muito de baixo escalão, né? Ele publicou um vídeo basicamente debochando assim, né? Da questão da idade do Biden, né? Assim, um vídeo eu não vi, só vi assim trechos comentando e pensei, gente, né? Aonde a gente chegou, né? Para que um candidato à presidência, né, tenha liberdade para se rebaixar a esse nível, né? Mas assim, a idade dele é assunto e muita gente simplesmente não quer ver ele reeleito. Então, ambos são inatos, não? Segundo os autores. Em, e nós vamos encerrar aqui. Eu parei de compartilhar aqui a tela, eu vou compartilhar de novo. Vamos encerrar com um último parágrafo que eu quero ler com vocês, tá? Eu vou marcar aqui. Vamos ler todo o parágrafo que está aqui destacado em amarelo. Quem pode ler para nós? Alguém que talvez não tenha lido ainda. Vocês conseguem visualizar? Sim, eu Creio que sim, leio. não? Obrigado. Do outro lado do corredor, o presidente Joe Biden estaria com 86 anos no final de seu segundo mandato. A grande maioria dos americanos não quer que nenhum dos dois lidere a nação. Essa divisão se agravará no período que antecede a eleição. A partir do momento que conseguir a indicação, não garantida, mas muito provavelmente, Trump sequestrará a política republicana e americana, pois até mesmo os republicanos mais relutantes do Congresso e a maioria da mídia conservadora, dos grupos ativistas e dos interesses financeiros se alinharão a ele. Seus pronunciamentos políticos, por mais bizarros que sejam, mudarão a narrativa nacional e moldarão a direção da política no Capitólio e nos estados de todo o país antes que um voto seja dado. O resultado ainda será ainda mais extremismo político, divisão e impasse. Obrigado. Em, então, por que que eu queria encerrar com essa declaração? A gente vê que
o problema já começa antes, tá? Não começa de novembro em diante, não começa com o resultado da eleição. O artigo continua a elaborar, né, por que isso é um risco para o ano atual, né? Porque se fosse só para o final do ano, lá para de novembro para frente, ok, né? Seria mais um risco para 2025, né? Mas não. Há muito interesse envolvido, né, de ver a maior democracia do mundo, né, numa situação instável, né? Há outros países, né, que possam querer desestabilizar mais ainda essa situação. E há vários cenários de que poderia acontecer, né? O artigo faz um trabalho muito legal, né, de explicar isso de uma forma bem compreensível. Eu não tenho certeza se eu farei uma continuação desse estudo. Por quê? São 12 artigos, tá? Eu acho que nós poderíamos abordar esses assuntos de uma forma mais resumida, tá? Os artigos, cada um de vocês deveria ler, tá? Se todo mundo lê os artigos, a gente já metade já está feita, tá? Vocês já estão informados. E logo no estudo a gente poderia discutir os assuntos, tá? Então não faz falta a gente ler todos os artigos juntos, tá? Então o meu apelo seria: separem tempo e leiam esses artigos, não? E como a Ancião Parmina comentou, não? Vocês já cada um já deve ter o seu critério também, né? Porque não é só porque está publicado nesse fórum que a gente tenha que aceitar cada posição que esses autores aqui tomam, não? Eu acho que em alguns aspectos eles talvez estejam subestimando também alguns riscos e, enfim. Em, então, meu convite seria que vocês terminem de ler, tá? Eu parei aqui na página 3, tá? São 7 páginas. E é uma leitura não tão, não tão pesada, tá? Na verdade, as últimas 2 páginas são à parte, né? Eles trazem um possível cenário. O que aconteceria se Trump vencer, né? Então, mas o foco, né, são essas primeiras 5 páginas. Então, quero sugerir que cada um de vocês leia esses artigos. E talvez valha também mencionar que a gente tem um grupo, não? No WhatsApp, a gente tem o Bible Study Brasil, que muitas vezes é um grupo muito silencioso. E, assim, eu gostaria de ver que a gente pudesse talvez eh, desenvolver um pouco mais dinâmica nesse grupo, né? E talvez, se você leu o artigo e tem alguma parte que você não entendeu, ou te pareceu muito importante e significativa, né? Lá é um espaço para compartilhar isso, tá? Da parte do Ministério, nós pretendemos fazer algumas adaptações, mas isso vamos comunicar direitinho. A gente tenta reorganizar os grupos de uma forma mais eficiente, para que seja mais, cada um seja mais à vontade, né, de participar. Mas seria esse o meu apelo final, tá? Então, muito obrigado que vocês tenham participado. Fiquei bem feliz por cada um que está aqui. E para encerrar, eu convido vocês para uma oração, tá? Querido Deus, muito obrigado pelo tempo que podemos passar juntos aqui esse sábado, começo do sábado, e agradecemos que podemos olhar para trás e ver como o Senhor nos guiou todo esse tempo
E hoje estamos enfrentando um ano difícil e assustador, e ao mesmo tempo sabemos que o Senhor não nos deixou sem orientação. Pedimos que possamos nos manter firmes e realmente considerar a importância de a gente participar e entender nesse tempo que nós vivemos. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém.